Quando o empresário encomenda um suéter especial, ele não imagina que também está prestes a descobrir o verdadeiro valor do amor e da tradição. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O despertador tocou às 5 da manhã, mas Carolina já estava acordada há 1 hora. Sentada na cadeira de balanço ao lado da cama da mãe, ela terminava os últimos pontos de um vestido infantil cor-de-rosa, com delicados bordados em formato de borboletas. Seus dedos se moviam com a precisão de quem transformou necessidade em arte. "Filha, você não dormiu direito de novo", murmurou Amália, tentando se sentar na cama com dificuldade. "Dormi sim, mãe. Só acordei mais cedo para terminar este vestido." Carolina dobrou o trabalho com cuidado e ajudou a mãe a se levantar. "Hoje é feira, lembra? E este vestido vai render um bom dinheiro." Amália sorriu com orgulho, misturado à preocupação. Aos 65 anos, ela via a filha de 32 sacrificar suas madrugadas para sustentar a casa. A artrite que tomou conta de suas mãos anos atrás a impedia de ajudar no trabalho que um dia ensinou a filha. "Você devia arrumar um namorado, Carolina. Não pode passar a vida toda cuidando de mim." "Mãe, já conversamos sobre isso." Carolina preparou o café da manhã e os remédios matinais. "Não tenho tempo para romance. Além disso, estou bem assim." Depois de garantir que Amália tomasse os medicamentos e comesse adequadamente, Carolina organizou suas peças na sacola grande de tecido. 3 suéteres masculinos em tons neutros, 5 vestidos femininos de diferentes tamanhos, 6 conjuntos infantis e 2 mantas de bebê. Cada peça representava horas de trabalho meticuloso, desde a escolha dos fios até os acabamentos finais. A feira municipal ficava a 20 minutos de caminhada de casa. Carolina conhecia cada vendedor, cada frequentador, regular. Dona Rosa vendia verduras no box ao lado e sempre comentava sobre a qualidade do trabalho de Carolina. Seu Antônio, que vendia frutas do outro lado, ocasionalmente trazia clientes interessados em suas peças. "Bom dia, Carolina", cumprimentou Dona Rosa enquanto organizava os tomates. "Que peças lindas você trouxe hoje." "Obrigada, Dona Rosa. Fiz este vestido pensando na sua neta." Carolina mostrou uma peça em tons de verde com bordados delicados. "Ah, ela vai adorar. Mas você sabe que eu não posso pagar muito." "Não se preocupe, fazemos um preço especial." Carolina montou sua barraca com o mesmo cuidado de sempre. Estendeu a toalha colorida sobre a mesa dobrável, organizou as peças por tamanho e tipo e colocou uma pequena placa feita à mão. "Trabalhos artesanais, Carolina." Não era glamuroso, mas era honesto. O movimento da feira começou devagar. Algumas senhoras pararam para admirar os trabalhos, elogiaram a qualidade, mas seguiram sem comprar. Carolina não se incomodava. Sabia que o reconhecimento do trabalho artesanal demorava a se traduzir em vendas. Por volta das 9 horas, quando o sol já aquecia o ambiente, um homem diferente se aproximou da barraca. Usava um terno bem cortado, camisa social impecável e sapatos que Carolina reconheceu como caros. Não era o perfil usual da feira, mas algo em sua postura sugeria genuína curiosidade, não apenas turismo social. "Bom dia", disse ele, pegando delicadamente um suéter em tons terrosos com padrões geométricos sutis. "Este trabalho é seu?" "Sim, senhor. Tudo feito à mão." Carolina observou como ele examinava cada detalhe da peça, passando os dedos pelos pontos, verificando os acabamentos. "Quanto tempo levou para fazer?" "Este suéter? Cerca de 1 semana, trabalhando algumas horas por dia." O homem continuou examinando a peça com uma atenção que surpreendeu Carolina. Não era a pressa típica de quem quer apenas saber o preço, mas a análise cuidadosa de alguém que entendia de qualidade. "Quanto custa?" perguntou finalmente. R$ 200. Ele não reagiu ao preço, o que era incomum. A maioria das pessoas se assustava com valores que refletiam o tempo e a qualidade do trabalho artesanal. "É para minha mãe", explicou. "Ela sempre valorizou o trabalho manual. Diz que as peças têm alma." Carolina sorriu.
Sua mãe entende de artesanato? Ela costumava costurar quando eu era criança. Hoje em dia, com a artrite, não consegue mais segurar agulhas, mas ainda aprecia o trabalho bem feito. Artrite, Carolina pensou na própria mãe. É uma condição difícil. Sim, por isso procuro coisas que sejam bonitas, mas também confortáveis para ela. O homem estendeu a mão. Sou Edgar Rufino. Carolina. Ela correspondeu ao cumprimento, notando a firmeza respeitosa do aperto de mão. Posso fazer algo personalizado para sua mãe se quiser. Tenho fios mais macios, ideais para a pele sensível. Você faria isso? Claro, é minha especialidade. Edgar sorriu pela primeira vez e Carolina notou como isso transformava completamente sua expressão. Quanto você cobraria por um trabalho personalizado? Depende do que quiser, mas posso adaptar o design para as necessidades dela. Isso seria perfeito. Quando posso voltar para conversar sobre os detalhes? Estou aqui toda sexta-feira, ou, se preferir, posso anotar seu telefone. Edgar hesitou por um momento. Prefiro voltar pessoalmente. Gosto de ver o trabalho sendo feito. Então até sexta que vem. Até sexta, Carolina. Depois que Edgar se afastou, Dona Rosa se aproximou com curiosidade. Que homem elegante. Parece ter dinheiro. Parece. Carolina dobrou o suéter que ele havia examinado. Mas dinheiro não é tudo. Ele parece entender o valor do trabalho manual. Isso é raro hoje em dia, filha. É sim, Dona Rosa. É sim. O resto da manhã passou normalmente. Carolina vendeu 2 conjuntos infantis e um vestido, o suficiente para comprar os remédios da mãe na semana seguinte. Ao meio-dia, começou a guardar as peças, mas sua mente voltava constantemente ao encontro com Edgar. Havia algo nele que despertara sua curiosidade. Uma mistura de sofisticação e simplicidade que ela não conseguia decifrar. Durante a semana, Carolina se pegou pensando no pedido personalizado mais vezes do que gostaria de admitir. Não era apenas o aspecto financeiro, embora uma encomenda especial sempre representasse uma renda extra importante. Havia algo na forma como Edgar falara da mãe, com carinho genuíno e preocupação prática que a tocara. Você está distraída hoje, comentou Amália na quinta-feira, enquanto Carolina trabalhava em uma manta de bebê. Errou 3 pontos na mesma carreira. Desculpe, mãe, estou pensando em um trabalho. Que tipo de trabalho? Carolina contou sobre Edgar e a encomenda para a mãe dele. Amália ouviu com atenção, fazendo perguntas pontuais sobre o que ele havia pedido. Parece um homem atencioso, comentou. Quantos filhos se preocupam tanto com o conforto da mãe? Verdade. Ele mencionou que ela tinha artrite como a senhora. Então você sabe exatamente o que fazer. Lembra quando você fez aquele suéter especial para mim, com os botões maiores e o corte mais folgado nos ombros? Carolina sorriu. Claro, que lembro. A senhora usou por 3 anos seguidos. Ainda uso nos dias mais frios. É o suéter mais confortável que já tive. Na sexta-feira, Carolina chegou à feira com uma ansiedade incomum. Organizou a barraca com ainda mais cuidado, separou alguns fios especiais e trouxe um caderninho para anotar as especificações da encomenda. Edgar apareceu por volta das 10 horas carregando uma pasta de couro. Bom dia, Carolina. Trouxe algumas informações sobre minha mãe. Que bom! Vamos ver o que podemos fazer. Edgar abriu a pasta e tirou uma foto da mãe. Uma senhora elegante de cabelos prateados e sorriso gentil. Esta é Dona Beatriz. Ela tem 72 anos, artrite nas mãos e nos ombros, mas ainda gosta de se vestir bem. Ela é bonita, disse Carolina estudando a foto. Que tipo de roupa ela prefere? Cores suaves, nada muito chamativo. Ela gosta de conforto, mas não abre mão da elegância. Edgar tirou da pasta uma folha com medidas anotadas em letra caprichada. Pedi para ela me dar as medidas ontem. Espero que estejam corretas. Carolina examinou as anotações. Estão muito bem detalhadas. Você mediu ela mesmo? Sim, disse que era para uma surpresa. Edgar sorriu. Ela ficou curiosa, mas não insistiu. Tenho uma ideia. Carolina pegou alguns novelos de lã de alpaca em tons de bege e marrom claro.
Este fio é mais macio que a lã comum, ideal para a pele sensível. Posso fazer um suéter com gola alta, mas não muito justa, mangas com corte especial para facilitar o movimento e botões grandes na frente. E isso parece perfeito. Vou fazer um design que seja elegante, mas prático. Sua mãe vai poder vestir sozinha, sem dificuldade. Edgar observou Carolina manusear os fios, explicando cada detalhe do projeto. Havia uma paixão em sua voz que ia além da profissional. Quanto você cobra por esse trabalho? Considerando o fio especial e o tempo que vai levar, R$ 400. Pode começar? Claro, preciso de 1,5 semanas para terminar. Sem pressa, qualidade é mais importante que velocidade. Carolina sorriu. Raramente escuto isso. Imagino, vivemos numa época de pressa constante. Você trabalha com quê? Trabalho com grandes marcas, produção em larga escala. Então entende do assunto. Entendo de números, prazos, logística, mas confesso que tinha me esquecido do que é ver alguém realmente apaixonado pelo que faz. Carolina corou levemente. É meu ganha-pão, preciso gostar. Não é só isso. Percebi ontem como você falava sobre seu trabalho. Tem amor genuíno no que faz. Minha mãe me ensinou que trabalho sem amor não vale a pena. Sua mãe é sábia. Edgar ficou mais alguns minutos, observando Carolina atender outros clientes. Notou como ela explicava pacientemente os detalhes de cada peça, como tratava as crianças com carinho especial, como conhecia a história pessoal de vários fregueses. Havia uma conexão humana em seu trabalho que ele não via há anos em seu mundo corporativo. Bem, vou deixar você trabalhar, disse finalmente. Quando posso voltar para ver o andamento? Que tal na terça-feira? Já terei uma boa parte pronta. Terça-feira, então, mesmo horário. Até terça, Edgar. Depois que ele se afastou, Carolina se pegou sorrindo enquanto dobrava os fios especiais que usaria na encomenda. Havia algo em Edgar que a intrigava, uma mistura de mundo corporativo e sensibilidade pessoal que ela não conseguia decifrar completamente. Esse homem gosta de você, disse Dona Rosa, que observara toda a conversa. Que isso, Dona Rosa? É apenas trabalho. Trabalho não faz os olhos brilharem desse jeito, filha. Carolina balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder o sorriso. Talvez Dona Rosa tivesse razão. Talvez houvesse algo mais do que trabalho naquele interesse mútuo. Na terça-feira, Carolina acordou mais cedo que o habitual, ansiosa para mostrar o progresso do suéter. Havia trabalhado com dedicação especial, pensando em cada ponto como se fosse para sua própria mãe. O resultado estava ficando melhor do que imaginara. Elegante, confortável e com detalhes únicos que só o trabalho artesanal poderia proporcionar. Você está empolgada hoje, comentou Amália, observando a filha preparar o café da manhã com energia incomum. Tenho aquela encomenda especial para mostrar. Ah, o suéter para a mãe do empresário. Exato. Acho que vai gostar do resultado. Tenho certeza que sim. Você sempre capricha, mas desta vez tem um brilho especial nos olhos. Carolina chegou à feira com o trabalho cuidadosamente dobrado numa sacola separada. Edgar apareceu pontualmente às 10 horas e ela notou que ele parecia genuinamente ansioso para ver o progresso. Como está ficando? Perguntou assim que se aproximou. Veja você mesmo. Carolina desdobrou o suéter parcialmente pronto. Ainda falta terminar uma manga e fazer os acabamentos, mas já dá para ter uma ideia. Edgar pegou a peça com cuidado reverente. Está lindo. A textura é incrível. Toque aqui, disse Carolina indicando a gola. Usei um ponto especial que fica macio por dentro, mas firme por fora. Não vai irritar a pele dela, mas vai manter a forma. Edgar passou os dedos pelo tecido, impressionado com a suavidade. Como você aprendeu isso? Minha mãe me ensinou os pontos básicos quando eu era criança. O resto fui descobrindo com o tempo, adaptando técnicas para diferentes necessidades. Sua mãe deve ser muito orgulhosa. Ela sempre me apoia, mesmo quando eu fico acordada até tarde trabalhando. Carolina sorriu. Diz que herdei a teimosia dela. Teimosia ou determinação? As duas coisas, talvez. Edgar examinou os detalhes dos botões que Carolina havia escolhido especialmente.
grandes o suficiente para serem manejados com facilidade, mas elegantes o bastante para não parecerem medicinais. Estes botões são perfeitos. Onde você os encontrou? Em uma loja de aviamentos no centro da cidade. Procurei por semanas até achar exatamente o que queria. Você se preocupa com cada detalhe. Cada peça conta uma história. Este suéter precisa contar a história de uma senhora elegante que merece conforto sem abrir mão da beleza. Edgar a observou enquanto ela explicava outros detalhes do trabalho. Havia uma paixão em sua voz que ele não encontrava em suas reuniões corporativas. Há anos, a forma como ela falava sobre a mãe dele, uma pessoa que nunca conhecera, demonstrava uma empatia genuína que o tocava profundamente. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Edgar, devolvendo o suéter cuidadosamente. "Claro. Por que você escolheu este trabalho? Quero dizer, deve ser difícil competir com a produção industrial." Carolina pensou por um momento. "Não vejo como competição. Faço algo diferente. Cada peça que crio é única, feita pensando na pessoa que vai usar. Uma máquina não consegue colocar amor no trabalho. Mas financeiramente, não ganho muito, é verdade. Mas ganho o suficiente para cuidar da minha mãe e ter uma vida digna. Não preciso de mais do que isso." Edgar ficou em silêncio, processando a resposta. Em seu mundo, o sucesso era medido em números, lucros, expansão, participação de mercado. Carolina media sucesso de forma completamente diferente. "Você é feliz?" perguntou, surpreendendo-se com a própria pergunta. "Sou." Carolina não hesitou. "Nem sempre é fácil, mas sim, sou feliz. Invejo isso." "Por quê?" "Porque eu não sei se posso dizer o mesmo." A conversa foi interrompida por um cliente interessado em um conjunto infantil. Edgar observou Carolina atender com paciência, explicando como cuidar da peça, adaptando o preço para o orçamento da cliente. Quando a mulher se afastou com a compra, ele balançou a cabeça. "Você baixou o preço." "Ela é cliente antiga, sempre compra para os netinhos. Mas você perdeu dinheiro." "Ganhei uma cliente fiel, ela volta sempre e indica meu trabalho para outras pessoas. Isso não é muito empresarial." Carolina riu. "Não sou empresária, sou artesã. Trabalho com pessoas, não com números. Talvez eu tenha esquecido dessa diferença." "Você trabalha com o que exatamente?" Edgar explicou sobre sua empresa que fornecia tecidos para grandes marcas de roupas. Falou sobre contratos milionários, prazos apertados, a pressão constante por resultados. "Parece estressante", comentou Carolina. "É, mas também é viciante. A adrenalina dos negócios, sabe?" "Entendo. Cada um tem sua forma de viver." "E você nunca pensou em expandir? Contratar pessoas, aumentar a produção?" Carolina considerou a pergunta. "Já pensei, mas tenho medo de perder o controle da qualidade. Além disso, gosto de fazer as coisas com as próprias mãos." "Mas você poderia alcançar mais pessoas." "Prefiro alcançar menos pessoas de forma mais profunda." Edgar ficou mais alguns minutos observando o movimento da feira. Notou como Carolina conhecia a história de cada cliente, como se preocupava genuinamente com suas necessidades, como tratava as crianças com carinho especial. Havia uma humanidade em seu trabalho que ele não via há anos. "Bem, vou deixar você trabalhar", disse finalmente. "Quando posso voltar para ver o suéter terminado?" "Sexta-feira deve estar pronto." "Perfeito, até sexta então." "Até sexta, Edgar." Depois que ele se afastou, Carolina se pegou sorrindo enquanto dobrava as peças da barraca. Havia algo em Edgar que a intrigava cada vez mais. Uma mistura de sofisticação e simplicidade, de mundo corporativo e sensibilidade pessoal que ela não conseguia decifrar completamente. "Esse homem está interessado em você", disse Dona Rosa, que observara toda a conversa. "Não seja boba, Dona Rosa. Somos muito diferentes." "Diferenças podem se completar, filha. Ele vive em um mundo que eu não conheço. E você vive em um mundo que pode ensinar muito a ele." Carolina balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder o sorriso. Talvez Dona Rosa tivesse razão.
Talvez houvesse algo mais do que trabalho naquele interesse mútuo crescente. Naquela noite, enquanto terminava os últimos detalhes do suéter, Carolina se pegou pensando na conversa. Edgar parecia genuinamente interessado em seu trabalho, mas mais do que isso, parecia interessado em sua forma de ver a vida. Isso a deixava ao mesmo tempo lisonjeada e preocupada. "Mãe", disse para Amália, que tricotava ao seu lado, "o que a senhora acha de pessoas muito diferentes se relacionarem? Depende do que você chama de diferente. Classe social, estilo de vida, prioridades." Amália sorriu. "Seu pai era muito diferente de mim. Ele era da cidade, eu do interior. Ele gostava de livros, eu de plantas. Mas nos completávamos. E deu certo. Deu certo porque nos respeitávamos. Ele não tentou me mudar. Eu não tentei mudá-lo. Crescemos juntos." Carolina assentiu, voltando ao trabalho. Talvez fosse possível. Talvez as diferenças não fossem um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento mútuo. O suéter estava ficando ainda mais bonito do que imaginara. Cada ponto parecia carregado de significado. Cada detalhe pensado com carinho. Não era apenas uma peça de roupa. Era uma ponte entre mundos diferentes. Uma forma de mostrar que o cuidado e a qualidade ainda tinham valor. Na sexta-feira, quando Edgar visse o trabalho terminado, seria o momento da verdade. Não apenas para avaliar sua habilidade como artesã, mas para descobrir se havia realmente algo especial crescendo entre eles. Na sexta-feira, Carolina acordou com uma mistura de ansiedade e orgulho. O suéter estava terminado, embalado cuidadosamente em papel de seda dentro de uma sacola de tecido que ela mesma havia confeccionado. Cada detalhe estava perfeito, desde os pontos impecáveis até os acabamentos invisíveis que só um olho treinado conseguiria perceber. "Deixe-me ver como ficou", pediu Amália, estendendo as mãos com curiosidade. Carolina desdobrou o suéter com cuidado. A peça era elegante em sua simplicidade. Tons suaves de bege e marrom claro se misturavam em um padrão sutil que parecia abraçar quem fosse vesti-la. A gola alta, mas confortável, as mangas com corte especial para facilitar o movimento, os botões estrategicamente posicionados para facilitar o manuseio. "Minha filha", suspirou Amália, passando os dedos pela textura macia, "este é o trabalho mais bonito que você já fez." "Acha mesmo?" "Tenho certeza. Esta peça foi feita com um amor especial." Carolina corou. Sua mãe tinha razão. Havia algo diferente neste trabalho. Não era apenas a qualidade técnica, mas a emoção investida em cada ponto. "A senhora acha que ele vai gostar?" "Ele vai amar. E a mãe dele também." Na feira, Carolina organizou a barraca com cuidado extra, mas seus olhos voltavam constantemente para a sacola especial onde guardava o suéter. Edgar apareceu alguns minutos antes das 10, parecendo ansioso. "Bom dia, Carolina. O suéter está pronto?" "Está sim." Ela pegou a sacola e a abriu cuidadosamente. "Espero que goste do resultado." Edgar segurou a respiração enquanto Carolina desdobrava o suéter. Quando a peça se revelou completamente, seus olhos se iluminaram de uma forma que ela nunca havia visto. "Meu Deus, Carolina, está perfeito." Ele pegou o suéter com reverência, examinando cada detalhe. A qualidade era excepcional, mas havia algo mais. Uma alma na peça que transcendia a mera funcionalidade. "A textura é incrível", murmurou, passando os dedos pelos pontos. "E estes detalhes? Como você pensou em tudo isso?" "Imaginei sua mãe usando. Pensei no que ela precisaria para se sentir bonita e confortável ao mesmo tempo. Ela vai chorar quando vir isso. De alegria, espero. Definitivamente de alegria." Edgar dobrou o suéter cuidadosamente. "Quanto eu devo?" R$ 400. "Como combinamos." Edgar tirou a carteira e contou R$ 500. "Aceite, vale muito mais que isso." "Não precisa..." "Preciso sim. Este trabalho é arte, Carolina. Arte não tem preço." Carolina aceitou o dinheiro, emocionada não apenas pelo valor extra, mas pelo reconhecimento genuíno do seu trabalho. "Posso fazer uma pergunta?" disse Edgar, guardando o suéter na sacola. "Claro."
Você faria mais peças assim para outras pessoas? Se houver interesse, sim. Porque eu conheço algumas pessoas que apreciariam trabalho de qualidade como este. Carolina hesitou. Que tipo de pessoas? Amigos, clientes, pessoas que valorizam o artesanal, mas têm dificuldade de encontrar qualidade. Não sei se meu trabalho seria adequado para esse público. Por que não? São mundos diferentes, Edgar. Eu trabalho para gente comum. Qualidade é qualidade, independente de classe social. Carolina considerou a proposta. O dinheiro extra seria bem-vindo, especialmente com os custos crescentes dos medicamentos da mãe. Deixe-me pensar. Claro, sem pressão. Edgar sorriu. Primeiro vou dar este suéter para minha mãe. Tenho certeza de que ela vai querer conhecer você. Conhecer a mim? Ela sempre quis encontrar a pessoa por trás dos trabalhos que admira. Não sei se seria apropriado. Seria um almoço simples. Ela ficaria muito feliz. Carolina sentiu uma mistura de nervosismo e curiosidade. Conhecer a mãe de Edgar significaria entrar um pouco mais em seu mundo, cruzar uma linha invisível que até então a deixava segura em sua zona de conforto. Vou pensar, repetiu. Ótimo. Vou dar o suéter para ela hoje. Posso ligar para você na semana que vem? Carolina anotou seu número numa folha de papel. Era a primeira vez que dava seu telefone pessoal para um cliente, mas Edgar já não parecia exatamente um cliente comum. Até a semana que vem, então, disse ele, guardando o papel cuidadosamente. Até a semana que vem. Depois que Edgar se afastou, Carolina ficou observando-o caminhar entre as barracas da feira. Havia algo na forma como ele carregava a sacola, como se fosse um tesouro precioso, que a emocionou profundamente. Esse homem está apaixonado, comentou Dona Rosa, aparecendo ao lado da barraca. Apaixonado pelo quê? Pelo seu trabalho e por você. Dona Rosa, não adianta negar, filha. Eu vejo essas coisas. 40 anos de casamento me ensinaram a reconhecer quando um homem está interessado. Ele é de outro mundo. E daí? Amor não tem classe social. Carolina balançou a cabeça, mas por dentro sabia que Dona Rosa tinha razão. Havia algo crescendo entre ela e Edgar, algo que ia além da relação comercial. A forma como ele olhava para seu trabalho, como escutava, suas explicações, como se interessava genuinamente por sua vida. O resto da manhã passou rapidamente. Carolina vendeu algumas peças, mas sua mente estava dividida entre o orgulho pelo trabalho reconhecido e a ansiedade sobre o convite de Edgar. Conhecer a mãe dele seria um passo significativo, uma admissão de que havia algo especial acontecendo entre eles. Quando chegou em casa, encontrou Amália esperando ansiosa por notícias. E então, ele gostou? Gostou muito, pagou até mais do que pedi. Eu sabia. E o que mais aconteceu? Carolina contou sobre a possibilidade de fazer mais trabalhos e sobre o convite para conhecer Dona Beatriz. Você vai aceitar? Perguntou Amália. Não sei, mãe. Tenho medo de não me encaixar no mundo dele. Filha, você se encaixa em qualquer lugar. Tem educação, inteligência e um coração bom. O resto é bobagem. Mas as diferenças sociais são reais, mas não intransponíveis. Se ele te convidou, é porque vê em você algo especial. E se for só curiosidade? E se for interesse genuíno? Carolina ficou em silêncio, pensando nas palavras da mãe. Talvez fosse hora de arriscar um pouco, de sair da zona de conforto que havia construído em torno de sua vida simples, mas segura. Naquela noite, enquanto trabalhava em uma nova peça, Carolina se pegou imaginando como seria o almoço na casa de Edgar. Como seria conhecer Dona Beatriz? Como seria ver o suéter sendo usado pela pessoa para quem havia sido feito? O telefone tocou por volta das 9 horas. Carolina atendeu com certa apreensão. Carolina, é o Edgar. Oi, Edgar. Eu queria te contar que minha mãe ficou emocionada com o suéter. Ela chorou mesmo, como eu previ. Fico muito feliz. Ela quer muito conhecer você. Disse que nunca ganhou nada tão bonito e confortável. Que bom, que ela gostou. Carolina, sobre o almoço, você toparia vir no domingo? Carolina respirou fundo. Acho que sim.
Sério? Sério. Mas tenho que voltar cedo para cuidar da minha mãe. Claro. Posso buscá-la? Não precisa. Posso ir. De ônibus? Insisto, é o mínimo que posso fazer. Carolina deu seu endereço ainda meio incrédula com o que estava acontecendo. Estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente do seu. Conhecer pessoas que provavelmente nunca pisaram numa feira livre. Depois de desligar, ficou parada por alguns minutos, processando a decisão que acabara de tomar. Amália apareceu na sala sorrindo. Você aceitou o convite. Aceitei. Estou orgulhosa de você, filha. Por quê? Por ter coragem de arriscar. Seu pai sempre dizia que as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Carolina sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Talvez Amália estivesse certa. Talvez fosse hora de descobrir o que havia do outro lado do medo. O domingo amanheceu com um céu límpido que parecia conspirar a favor da ansiedade de Carolina. Ela havia passado a noite anterior escolhendo o que vestir, optando finalmente por um vestido simples, mas elegante, que havia feito alguns meses antes. Tecido em tons de verde musgo, com detalhes bordados discretos no decote. Você está linda, filha, disse Amália, ajustando uma presilha no cabelo de Carolina. Esse vestido realça seus olhos. Estou nervosa, mãe. É natural, mas lembre-se, você não é inferior a ninguém. Tem talento, educação e um coração. Bom, e se eu não souber me comportar? Seja você mesma. Foi isso que conquistou o interesse dele. Edgar chegou pontualmente às 11 horas, dirigindo um carro discreto, mas claramente caro. Carolina o observou da janela, enquanto ele descia do veículo, notando como parecia relaxado, em contraste com sua própria tensão. Mãe, ele chegou, murmurou, pegando a bolsa pequena que havia separado. Vá, filha, e se divirta. Carolina abriu a porta antes que Edgar tocasse a campainha. Ele sorriu ao vê-la, e ela notou um brilho de admiração em seus olhos. Você está linda, disse simplesmente. Obrigada. Carolina corou levemente, pronta para ir. Durante o trajeto de carro, Edgar contou mais sobre a mãe. Dona Beatriz ficou tão emocionada com o suéter que dormiu com ele na primeira noite. Disse que se sentia abraçada. Que fofo. Ela está ansiosa para conhecer você. Preparou um almoço especial, mesmo eu tendo dito que seria algo simples. Espero não decepcioná-la. Impossível. Ela já te adora pelo trabalho que fez. O apartamento de Edgar ficava em um bairro nobre da cidade, em um edifício elegante, mas não ostensivo. No elevador, Carolina se pegou verificando sua aparência no espelho, tentando controlar o nervosismo. Relaxe, disse Edgar, notando sua tensão. Você vai adorar minha mãe, e ela vai adorar você. A porta do apartamento se abriu antes mesmo que Edgar tocasse a campainha. Uma senhora elegante de cabelos prateados e sorriso caloroso apareceu vestindo exatamente o suéter que Carolina havia feito. Você deve ser Carolina, exclamou Dona Beatriz, abrindo os braços. Venha cá, querida. O abraço foi tão genuíno e caloroso que Carolina se sentiu imediatamente acolhida. Dona Beatriz cheirava a lavanda e tinha a mesma gentileza nos olhos que Carolina havia notado em Edgar. Senhora Beatriz, que prazer conhecê-la, disse Carolina, correspondendo ao abraço. Me chame de Dona Bea, por favor, e deixe-me agradecer por este presente maravilhoso. Ela tocou o suéter com carinho. Nunca ganhei nada tão bonito e confortável. Fico muito feliz que tenha gostado. Gostado? Estou apaixonada. Edgar me contou como você pensou em cada detalhe. O apartamento era elegante, mas acolhedor, com móveis de qualidade misturados a objetos pessoais que contavam histórias. Carolina notou várias fotos de Edgar em diferentes idades, algumas com um homem que devia ser o pai, já falecido. Que casa bonita, comentou Carolina, admirando uma estante cheia de livros. Obrigada, querida. Venha, vou mostrar a sala onde trabalho. Dona Beatriz a levou para um cômodo menor, cheio de tecidos, linhas e agulhas organizados em gavetas de madeira. Nas paredes,
molduras exibiam bordados antigos. Eu costumava bordar muito, explicou Dona Beatriz, tocando uma das molduras. Antes da artrite piorar. Que trabalhos lindos! Carolina examinou os bordados com olhos de conhecedora. A técnica é impecável. Você entende mesmo do assunto. Edgar estava certo. Minha mãe me ensinou desde pequena. Sempre admirei. O trabalho manual tradicional. Sua mãe deve ser uma mulher sábia. É sim, ela que me deu forças para seguir esse caminho, mesmo quando as pessoas dizem que não dá futuro. Dona Beatriz sorriu. As pessoas às vezes esquecem que tradição tem valor, que o feito à mão carrega a alma. Elas conversaram por mais alguns minutos sobre técnicas, sobre a importância de preservar o conhecimento artesanal, sobre como o mundo moderno às vezes desperdiça a sabedoria antiga. Carolina se sentiu completamente à vontade, como se estivesse conversando com uma amiga de longa data. Mãe, vocês vão almoçar na sala de costura? Perguntou Edgar, aparecendo na porta. Desculpe, filho. Encontrei uma alma gêmea aqui. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Dona Beatriz contou sobre sua juventude, quando bordava enxovais para complementar a renda familiar. Edgar falou sobre o trabalho, mas de forma mais descontraída do que Carolina havia visto antes. Carolina, disse Dona Beatriz, servindo sobremesa. Edgar me contou que você sustenta sua mãe doente. Sim, senhora. Ela tem artrite como a senhora. Deve ser difícil cuidar de tudo sozinha. Às vezes, mas vale a pena. Ela sempre cuidou de mim. Que filha abençoada ela tem. Carolina corou com o elogio. A senhora também tem sorte. Edgar fala da senhora com tanto carinho. Ele é um bom filho. Às vezes trabalha demais, mas tem um coração bom. Edgar sorriu, constrangido com os elogios das duas mulheres mais importantes de sua vida conversando sobre ele. Mãe, não precisa contar meus defeitos para a Carolina. Que defeitos? Riu Dona Beatriz. Só falei qualidades. Depois do almoço, Dona Beatriz insistiu em mostrar para Carolina um baú cheio de trabalhos antigos, bordados, rendas, peças de crochê, que havia colecionado ao longo dos anos. Um dia pretendo doar tudo isso para um museu, disse, manuseando uma renda delicada. Mas confesso que tenho apego. São peças históricas, disse Carolina, examinando um bordado em ponto cruz. Contam a história de mulheres que vieram antes de nós. Exatamente, você entende. Edgar observava as duas mulheres conversando sobre tradição, técnicas antigas, sobre a importância de preservar conhecimento. Via como Carolina se iluminava ao falar sobre seu trabalho, como Dona Beatriz renascia ao dividir suas memórias artísticas. Carolina, disse Dona Beatriz de repente, você não gostaria de dar algumas aulas? Aulas? Conheço algumas senhoras que adorariam aprender técnicas básicas. Nada profissional, apenas para passar o tempo. Carolina considerou a ideia. Nunca pensei nisso. Você explica tão bem. E seria uma forma de preservar conhecimento. Deixe-me pensar na ideia. Claro, querida, sem pressão. Por volta das 4 horas, Carolina disse que precisava voltar para cuidar da mãe. Edgar insistiu em levá-la, e Dona Beatriz a abraçou longamente na despedida. Foi um prazer imenso conhecer você, Carolina. Espero que volte em breve. Eu também. Adorei conhecê-la, Dona Bea. E pense na ideia das aulas. Tenho certeza de que seria um sucesso. No carro, Edgar estava silencioso, mas Carolina notou um sorriso discreto em seus lábios. Sua mãe é maravilhosa, disse. Ela adorou você. Não parava de elogiar seu trabalho, sua educação, sua simplicidade. Simplicidade, no melhor sentido. Ela disse que você é autêntica, sem afetação. Carolina ficou emocionada com os elogios. Senti como se estivesse visitando uma parente querida. Isso me deixa muito feliz. Quando chegaram à casa de Carolina, Edgar desceu do carro para acompanhá-la até a porta. Obrigada pelo almoço, foi especial. Obrigado por ter aceitado o convite. Significa muito para mim. Eles ficaram parados na porta por um momento, como se nenhum dos dois quisesse que o encontro terminasse.
Carolina, posso fazer outra pergunta? Claro. Você toparia jantar comigo na semana que vem? Só nós dois? Carolina sentiu o coração acelerar. Era oficialmente um convite romântico, uma confirmação de que havia algo especial acontecendo entre eles. Sim, gostaria. Ótimo, posso ligar para combinar os detalhes. Pode. Edgar sorriu, beijou delicadamente a mão de Carolina e voltou para o carro. Ela ficou na porta, observando-o se afastar, com o coração batendo forte e um sorriso no rosto. Dentro de casa, Amália a esperava ansiosa. E então, como foi? Foi perfeito, mãe. Dona Beatriz é adorável. E o Edgar? Me convidou para jantar. Só nós dois. Amália sorriu. Agora sim, as coisas estão ficando interessantes. Carolina assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Em poucas horas, havia entrado num mundo diferente e descoberto que talvez não fosse tão diferente assim. Mais importante, havia confirmado que Edgar via nela algo especial, algo que ia além do trabalho artesanal. Pela primeira vez em anos, Carolina se permitiu sonhar com possibilidades românticas. Talvez fosse hora de abrir o coração para novas experiências, para o amor que parecia estar florescendo entre fios de lã e pontos de carinho. Carolina passou a semana inteira alternando entre ansiedade e expectativa. O convite de Edgar havia mudado completamente a dinâmica entre eles. Não era mais apenas uma relação comercial ou uma amizade casual. Era um encontro romântico, uma admissão mútua de interesse que a deixava ao mesmo tempo empolgada e nervosa. Você está bordando a mesma flor pela terceira vez, observou Amália na quarta-feira, vendo Carolina desfazer o trabalho novamente. Estou distraída. Com o jantar? Sim, não sei se estou pronta para isso. Pronta para quê? Para me envolver com alguém, para deixar alguém entrar na nossa vida. Amália parou de dobrar as roupas e se sentou ao lado da filha. Carolina, você tem 32 anos, merece ser feliz, ter uma vida além de cuidar de mim. Mas e se der errado? E se ele se cansar da minha vida simples? E se der certo? E se ele trouxer alegria para sua vida? Mãe, filha, seu pai era diferente de mim em muitas coisas, mas nos complementávamos. Ele me ensinava sobre livros, eu o ensinava sobre plantas. Ele me mostrava a cidade, eu o levava para conhecer o campo. Sinto sua falta, pai, murmurou Carolina, tocando uma foto na mesa de centro. Ele também sentiria falta de ver você sozinha. Sempre dizia que você tinha um coração muito grande para guardar só para si. Edgar ligou na quinta-feira para confirmar o jantar e combinar os detalhes. Conhece o restaurante Vila Serena? Perguntou. Não, é caro. Não se preocupe com isso. É um lugar tranquilo, com boa comida. Você vai gostar. Edgar, eu não quero que se sinta obrigado a gastar muito comigo. Carolina, por favor, deixe-me fazer isso direito. Na sexta-feira à noite, Carolina se arrumou com cuidado especial. Escolheu um vestido que havia feito recentemente, azul escuro com um corte simples, mas elegante, que realçava sua figura sem ser chamativo. Amália insistiu em emprestar seu colar de pérolas, uma herança da avó. Você está radiante, disse Amália quando Carolina apareceu na sala. Não estou exagerando. Está perfeita, elegante sem ser artificial. Edgar chegou pontualmente às 7 horas, vestido de forma mais casual que no dia do almoço, mas ainda elegante. Quando viu Carolina, seus olhos se iluminaram. Você está linda, disse, oferecendo o braço. Obrigada, você também está muito bem. O restaurante Vila Serena era exatamente como Edgar havia descrito, elegante mas acolhedor, com uma decoração que misturava rusticidade e sofisticação. Mesas com toalhas de linho, flores frescas, iluminação suave que criava uma atmosfera íntima. É lindo, disse Carolina, impressionada, mas não intimidada. Pensei que você gostaria. Tem uma pegada artesanal. Eles foram conduzidos a uma mesa discreta, perto de uma janela que dava vista para um pequeno jardim iluminado. Edgar puxou a cadeira para Carolina, um gesto cavalheiresco que a tocou. Obrigada. Imagina,
O cardápio tinha pratos sofisticados, mas Edgar ajudou Carolina a escolher, explicando ingredientes e sugerindo opções que ela poderia gostar. Vou de salmão grelhado, decidiu ela finalmente. Ótima escolha. Eu vou de risoto de camarão. Enquanto esperavam a comida, conversaram sobre assuntos diversos. Edgar contou sobre viagens de trabalho e Carolina falou sobre sua infância no interior antes de se mudarem para a cidade. Meus avós tinham uma pequena fazenda, disse ela. Lembro de ajudar minha avó a cuidar das galinhas e colher ovos. Deve ter sido uma infância gostosa. Foi simples, mas feliz. Invejo isso. Minha infância foi privilegiada financeiramente, mas às vezes faltava essa simplicidade. Cada um tem suas próprias memórias boas. Verdade. Lembro de minha mãe me ensinando a fazer nós de gravata. Ela insistia que um homem precisava saber se vestir direito. Carolina riu e aprendeu bem. Ela é exigente com essas coisas. A comida chegou e ambos elogiaram os pratos. A conversa fluía naturalmente, sem pausas constrangedoras ou temas forçados. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Edgar, cortando o risoto. Claro. Você já foi casada? Namorou sério? Carolina hesitou por um momento. Namorei algumas vezes, mas nada muito sério. Depois que minha mãe ficou doente, priorizei cuidar dela. Nunca se arrependeu? Às vezes me pergunto como seria ter uma família própria, mas não me arrependo de ter cuidado da minha mãe. É admirável. E você? Já foi casado? Quase. Edgar bebeu um gole de vinho. Estava noivo há alguns anos, mas descobrimos que queríamos coisas diferentes da vida. Que tipo de coisas? Ela queria um estilo de vida que eu não conseguia sustentar emocionalmente. Festas constantes, viagens caras, uma vida social intensa. Eu prefiro coisas mais autênticas. Como o quê? Como este jantar. Uma conversa boa, um ambiente tranquilo, uma pessoa interessante. Carolina corou com o elogio indireto. Sou uma pessoa simples, Edgar. Simples no melhor sentido. Genuína. Às vezes tenho medo de ser simples demais. Para quem? Para o seu mundo. Edgar parou de comer e a olhou diretamente nos olhos. Carolina, meu mundo precisa de mais pessoas como você. Trabalho com pessoas que complicam tudo, que transformam negócios simples em dramas desnecessários. Mas devem ser pessoas inteligentes, bem-sucedidas. Inteligentes, sim, bem-sucedidas financeiramente também. Mas raramente encontro alguém que ama genuinamente o que faz, como você. Você não ama seu trabalho? Edgar considerou a pergunta. Gosto do desafio, da estratégia, mas não tenho paixão. Não acordo animado para trabalhar. E isso não te incomoda? Incomodava menos antes de te conhecer. Por quê? Porque você me mostrou como é trabalhar com paixão, como é encontrar propósito no que se faz. Eles continuaram conversando durante a sobremesa, explorando sonhos, medos, expectativas. Carolina descobriu que Edgar tinha um lado mais introspectivo, que pensava muito sobre o sentido da vida, sobre legado, sobre o que realmente importava. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse Edgar enquanto tomavam café. O quê? Você construiu uma vida com propósito. Cuida da sua mãe, preserva tradições, cria beleza com as próprias mãos. Isso é muito mais valioso do que qualquer sucesso financeiro. Não ganho muito dinheiro. Dinheiro é consequência, não objetivo. Você tem algo muito mais raro. O quê? Paz de espírito. Carolina ficou emocionada com a observação. Nem sempre é fácil, imagino. Mas você escolhe ser grata pelo que tem, em vez de reclamar do que não tem. Minha mãe me ensinou isso. Ela é uma mulher sábia. Quando saíram do restaurante, Edgar sugeriu uma caminhada pelo parque próximo. A noite estava agradável, com uma brisa suave que movia as folhas das árvores. Obrigada pelo jantar, disse Carolina. Foi especial. Obrigado por ter aceitado. Estava nervoso. Você? Nervoso? Muito. Fazia tempo que não me importava tanto com a opinião de alguém. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, aproveitando a tranquilidade do parque. Havia bancos espaçados ao longo do caminho,
alguns ocupados por outros casais. Carolina, disse Edgar, parando perto de uma fonte iluminada. Posso ser honesto com você? Claro. Desde que te conheci, não consigo parar de pensar em você. Não é só o seu trabalho, embora seja excepcional. É a sua forma de ver a vida, sua autenticidade, sua força. O coração de Carolina acelerou. Edgar, sei que somos muito diferentes. Sei que venho de um mundo que você não conhece, mas sinto algo especial quando estou com você. Eu também sinto. Sério? Sério. Você me faz questionar coisas que sempre aceitei como certas. Que tipo de coisas? Como que talvez eu mereça mais do que uma vida apenas dedicada ao trabalho e aos cuidados da minha mãe. Edgar se aproximou um pouco mais. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. É assustador pensar nisso. Por quê? Porque significa abrir meu coração para possibilidades. E isso sempre traz riscos. Vale a pena arriscar. Carolina o olhou nos olhos, vendo sinceridade e carinho genuínos. Acho que sim. Edgar sorriu e delicadamente segurou a mão dela. Posso te beijar? Carolina assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. O beijo foi suave, respeitoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso muda tudo, murmurou Carolina. Para melhor? Espero que sim. Eles voltaram caminhando devagar para o carro, de mãos dadas, aproveitando a magia do momento. No trajeto para casa, conversaram sobre planos para se verem novamente, sobre como apresentar formalmente Edgar para Amália, sobre como navegar essa nova fase do relacionamento. Posso te levar na feira amanhã? Perguntou Edgar quando chegaram. À casa de Carolina. Você quer ir à feira? Quero ver você trabalhando no seu ambiente. Quero entender melhor o seu mundo. Vai ser bem diferente do restaurante de hoje. Melhor ainda. Carolina sorriu, tocada pela vontade de Edgar de conhecer sua realidade. Tudo bem. Chego lá às 8. Estarei lá. Eles se despediram com outro beijo suave, e Carolina entrou em casa flutuando. Amália a esperava na sala com um sorriso conhecedor. Pelo jeito foi bom. Foi maravilhoso, mãe. Ele beijou você? Carolina corou. Mãe, beijou sim. Está escrito na cara. Estou assustada e feliz ao mesmo tempo. É assim que o amor começa, filha, com medo e coragem misturados. Carolina se sentou ao lado da mãe, ainda processando a noite mágica que havia vivido. Por primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com um futuro que incluía romance e companheirismo, a possibilidade de dividir a vida com alguém especial. Mãe, acho que estou me apaixonando. Eu sei, filha, e estou muito feliz por você. Carolina acordou no sábado com uma energia diferente. O beijo da noite anterior ainda estava fresco em sua memória, assim como a conversa profunda que haviam compartilhado. Pela primeira vez em anos, se arrumou para a feira pensando em como estava bonita, não apenas funcional. Você está radiante hoje, comentou Amália, observando a filha escolher uma blusa colorida em vez da usual camisa neutra. Estou me sentindo diferente. O amor faz isso com a gente. Nos faz querer ser a melhor versão de nós mesmas. Mãe, ainda é cedo para falar de amor. É? Então o que foi aquele sorriso que você trouxe ontem à noite? Carolina riu, sem conseguir negar a felicidade que sentia. Organizou suas peças com cuidado especial, incluindo algumas das mais elaboradas que normalmente guardava para ocasiões especiais. Na feira, montou a barraca com a eficiência de sempre, mas desta vez estava atenta ao movimento, procurando por Edgar. Dona Rosa percebeu imediatamente a mudança na amiga. Menina, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Jantei com Edgar ontem à noite. Ah, e como foi? Foi especial. Pelo brilho nos seus olhos, foi muito especial. Carolina estava ajustando uma manta de bebê quando viu Edgar se aproximando. Ele usava roupas casuais, jeans e uma camisa polo, mas mesmo assim se destacava do público habitual da feira. O que mais chamou atenção, porém, foi a forma como olhava ao redor, com curiosidade genuína em vez do desconforto que ela esperava.
Bom dia, linda, disse ele, chegando perto da barraca. Bom dia. Conseguiu chegar bem? Perfeitamente. Este lugar é interessante. Edgar observou o movimento da feira com atenção. Via famílias inteiras fazendo compras, crianças correndo entre as barracas, vendedores gritando suas ofertas. Havia uma energia vital que não encontrava nos shopping centers, onde costumava circular. Quer que eu te apresente aos vizinhos? Ofereceu Carolina. Adoraria. Carolina o levou primeiro até a barraca de Dona Rosa, que o cumprimentou com simpatia, exagerada. Então você é o famoso Edgar. Carolina não parava de falar de você. Dona Rosa, protestou Carolina, corando. Que isso, menina, não tem problema em gostar de alguém. Edgar riu. O prazer é meu, Dona Rosa. Carolina me contou que vocês são grandes amigas. Desde que ela chegou aqui. Uma menina trabalhadora. Como poucas. Em seguida conheceu seu Antônio, que vendia frutas, e Dona Marta, que fazia doces caseiros. Cada um tinha uma história para contar sobre Carolina, como ela havia ajudado quando Dona Marta ficou doente, como sempre indicava. Clientes para seu Antônio, como cuidava das crianças dos outros vendedores quando necessário. Você é muito querida aqui, observou Edgar quando voltaram para a barraca. São como uma família, nos ajudamos. É bonito de ver. Edgar se ofereceu para ajudar com a barraca e Carolina o ensinou a dobrar as peças corretamente, a organizar por tamanhos, a explicar as técnicas para clientes curiosos. Ele se surpreendeu com o quanto aprendeu apenas observando Carolina trabalhar. Quanto custa este suéter? Perguntou uma cliente, examinando uma peça em tons de rosa. R$180, respondeu Carolina. A mulher hesitou. É um pouco caro para mim. Edgar estava prestes a intervir quando viu Carolina pensar por um momento. É para você mesma ou para presente? Para minha filha. Ela acabou de ter bebê e está sempre com frio. Entendo. Que tal 150? Este suéter vai durar anos e sua filha vai precisar de conforto nesta fase. A mulher sorriu. Por esse preço, levo. Depois que a cliente se afastou, Edgar questionou. Por que você baixou o preço? Porque vi que era importante para ela. Às vezes é melhor vender por menos para alguém que realmente vai valorizar a peça. Mas você perdeu R$30. Ganhei uma cliente feliz. Ela vai voltar e vai indicar meu trabalho para outras pessoas. Edgar ficou observando essa dinâmica se repetir várias vezes durante a manhã. Carolina adaptava preços, oferecia facilidades de pagamento, às vezes até dava dicas de como cuidar das peças. Tratava cada venda como uma relação pessoal, não apenas uma transação comercial. Você conhece a história de cada cliente, comentou ele. A maioria sim. Dona Clara ali compra sempre conjuntos para os netos. Seu João vem todo mês procurar meias de lã porque a esposa tem problema de circulação. É um negócio muito humano. É a única forma que sei trabalhar. Por volta das 10 horas, chegou uma mulher elegante que claramente não era frequentadora habitual da feira. Usava roupas caras e examinou as peças de Carolina com um olhar técnico. Quem fez estes trabalhos? Perguntou. Eu mesma, senhora. A qualidade é excepcional. Você vende para lojas? Carolina hesitou. Trabalho, principalmente aqui na feira. Tenho uma boutique no centro. Gostaria de conversar sobre uma parceria. A mulher deixou seu cartão e se afastou, deixando Carolina confusa. Isso é bom, disse Edgar. Uma oportunidade de expansão. Não sei. Não conheço esse mundo. Mas poderia ser uma forma de aumentar sua renda, ou de perder minha identidade. Edgar entendeu a preocupação. Havia visto muitos artesãos que, ao entrarem no mercado comercial, perdiam a essência que tornava seu trabalho especial. Você não precisaria mudar sua forma de trabalhar, apenas alcançar mais pessoas. Vou pensar. Durante o almoço que fizeram numa lanchonete simples próxima à feira, Edgar refletiu sobre a manhã. Sabe o que mais me impressiona? Disse, mordendo um sanduíche natural. O quê? A forma como você transformou necessidade em comunidade. Não é só trabalho, é um estilo de vida. Nunca pensei assim.
Você criou algo que tem valor além do financeiro. Tem impacto social, preservação cultural, relacionamentos genuínos. Você está romantizando. Estou sendo realista. No meu mundo, falamos muito de responsabilidade social, sustentabilidade, impacto positivo. Você faz isso naturalmente. Carolina considerou as palavras dele. Talvez porque não penso muito, apenas faço. Exatamente. É autêntico. Na volta à barraca, Edgar observou Carolina ensinar uma menina de uns 10 anos a fazer pontos básicos de crochê. A criança era filha de uma das vendedoras e passava os sábados na feira. Assim, Luísa, o dedinho segura o fio e a agulha passa por baixo. Está difícil, tia Carol. No começo é assim mesmo. Sua bisavó também começou devagar. Edgar assistiu à lição improvisada, vendo como Carolina tinha paciência infinita com a criança, como celebrava cada pequeno avanço. Havia algo profundamente maternal em sua forma de ensinar. Você gosta de crianças, comentou quando Luísa voltou para a mãe. Adoro, sempre quis ter filhos. E por que não teve? Carolina hesitou. Nunca encontrei a pessoa certa. E depois, com a doença da minha mãe. Ainda tem tempo. Tenho 32 anos. É jovem ainda. Às vezes não me sinto jovem. Edgar segurou a mão dela por cima da mesa improvisada da barraca. Você é jovem, talentosa, carinhosa. Qualquer homem seria sortudo em construir uma família com você. Carolina corou. Estamos falando muito sério para um segundo encontro. Prefere conversa superficial? Não. Gosto da forma como você fala comigo, como se minhas opiniões importassem. Importam, muito. O resto da tarde passou rapidamente. Edgar ajudou a guardar as peças. Aprendeu a dobrar corretamente cada tipo de trabalho. Carregou as sacolas até o ponto de ônibus. Obrigada pela ajuda, disse Carolina. Não precisava ter ficado o dia todo. Queria ficar. Aprendi muito hoje. O quê? Que existe uma forma de trabalhar que alimenta a alma, não apenas o bolso. Agora você está sendo poético. Estou sendo honesto. No ponto de ônibus, Edgar a puxou para mais perto. Carolina, posso confessar uma coisa? Claro. Hoje foi um dos melhores dias que tive em muito tempo. Mesmo ficando numa feira o dia todo? Especialmente por isso. Vi você no seu elemento. Conheci as pessoas que te admiram. Entendi por que você é tão especial. Sou uma pessoa comum, Edgar. Não é. Você é extraordinária. E estou me apaixonando por você. O coração de Carolina disparou. Edgar, sei que é cedo para falar isso, mas não quero esconder o que sinto. Eu também estou sentindo algo especial. Mesmo? Sim. Você me faz querer ser corajosa. Corajosa como? Corajosa o suficiente para acreditar que mereço ser amada. Edgar a beijou ali mesmo no ponto de ônibus, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Foi um beijo mais intenso que o da noite anterior, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Posso te ver amanhã? Perguntou Edgar. Domingos são meus dias com minha mãe. Posso conhecê-la direito? Não como a mãe da artesã, mas como a mãe da mulher por quem estou me apaixonando. Carolina sentiu uma onda de emoção. Ela vai ficar muito feliz. Então está combinado. Quando o ônibus chegou, Edgar a ajudou a subir com as sacolas e ficou acenando até o veículo desaparecer de vista. Carolina se acomodou no banco, sorrindo sozinha, sentindo que sua vida estava prestes a mudar de forma definitiva. No caminho para casa, pensou em como Edgar havia se adaptado naturalmente ao ambiente da feira, como havia respeitado sua forma de trabalhar, como havia valorizado aspectos do seu mundo que ela mesma às vezes subestimava. Pela primeira vez, começou a acreditar que talvez fosse possível construir algo duradouro com alguém tão diferente dela. Talvez o amor realmente pudesse construir pontes entre mundos aparentemente incompatíveis. Carolina passou o domingo de manhã numa agitação, nervosa que não passava despercebida por Amália. Limpou a casa 2 vezes, trocou de roupa 3 vezes
e verificou a geladeira inúmeras vezes para ter certeza de que havia ingredientes suficientes para o almoço. Filha, você está mais nervosa para me apresentar ele do que estava para sair. Com ele, observou Amália, sorrindo da poltrona onde tricotava. É diferente, mãe. Você é importante para mim. Quero que vocês se gostem. Se ele é importante para você, ele será importante para mim também. Mas e se vocês não se entenderem? E se ele achar nossa casa muito simples? Amália parou de tricotar e olhou a filha com seriedade. Carolina, se este homem julgar nossa casa ou nossa família, então ele não merece você. Eu sei, mas... Mais nada. Somos pessoas dignas, trabalhadoras, honestas. Nossa casa pode ser simples, mas é cheia de amor. Se ele não conseguir ver isso, o problema é dele, não nosso. Carolina respirou fundo, tentando absorver a sabedoria da mãe. Amália sempre tinha essa capacidade de colocar as coisas em perspectiva, de lembrar o que realmente importava. Edgar chegou pontualmente ao meio-dia, carregando um pequeno buquê de flores e uma caixa de chocolates. Carolina notou que ele havia se vestido com cuidado, roupas casuais mais elegantes, nada ostensivo ou intimidante. Bom dia, disse ele beijando-a levemente no rosto. Estas flores são para sua mãe. Que atencioso, ela vai adorar. Carolina o conduziu para a sala, onde Amália os esperava. A casa era pequena, mas aconchegante, com móveis simples, mas bem cuidados, muitas plantas e trabalhos manuais decorando as paredes. Mãe, este é o Edgar. Edgar, minha mãe, Amália. Edgar se aproximou respeitosamente e ofereceu as flores. Senhora Amália, é um prazer imenso conhecê-la. Carolina fala da senhora com tanto carinho. O prazer é meu, Edgar, e obrigada pelas flores, estão lindas. Amália aceitou o buquê com um sorriso caloroso. Sente-se, por favor. Fique à vontade. Edgar se sentou no sofá, observando discretamente os detalhes da casa. Via fotos de Carolina em diferentes idades, trabalhos de crochê que claramente vinham de gerações anteriores, plantas bem cuidadas que davam vida ao ambiente. Sua casa é muito acolhedora, comentou. Obrigada, é pequena, mas é nosso lar. Tamanho não importa quando há amor, disse Edgar simplesmente. Amália sorriu, já gostando da resposta. Carolina me contou que você trabalha com têxteis. Sim, senhora. Tenho uma empresa que fornece tecidos para confecções. Mas confesso que, depois de conhecer o trabalho da Carolina, estou vendo meu ramo com outros olhos. Como assim? Trabalho com produção em massa, focada em quantidade e prazos. O trabalho da Carolina me lembrou da importância da qualidade, do cuidado pessoal com cada peça. Minha filha sempre foi perfeccionista. Desde pequena, quando eu a ensinava a bordar, ela desfazia tudo se não ficasse perfeito. Mãe, protestou Carolina da cozinha onde preparava o almoço. É verdade. Lembro de uma vez que ela refez a mesma flor 6 vezes porque não estava satisfeita com o resultado. Edgar riu. Isso explica a qualidade excepcional do trabalho dela. E você? Como é sua família? Perguntou Amália. Só eu e minha mãe. Meu pai faleceu há 5 anos. Minha mãe sempre valorizou o trabalho manual. Inclusive está encantada com o suéter que Carolina fez para ela. Ah, então ela entende de artesanato? Entende e praticava antes da artrite. Por isso ela se emocionou tanto com o presente. Amália assentiu com compreensão. A artrite é uma companheira difícil. Tira da gente uma parte da identidade. Exato. Minha mãe ficou deprimida quando não conseguiu mais bordar. Imagino. Eu mesma tive que aceitar que meus dias de crochê ativo haviam acabado. Mas a senhora ensinou a Carolina. Isso é um legado importante. Verdade. Ver ela trabalhando é como ver minhas mãos através das dela. Carolina apareceu na sala para chamar para o almoço. Está pronto? A mesa estava posta com cuidado, toalha bordada à mão, pratos simples, mas bem apresentados, comida caseira que cheirava maravilhosamente bem. Que mesa bonita, elogiou Edgar. Carolina caprichou para você, disse Amália com um sorriso maroto. Mãe. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Edgar perguntou sobre a história da família, sobre como haviam chegado à cidade,
sobre os desafios que enfrentaram. Amália, por sua vez, quis saber sobre os planos de Edgar, suas perspectivas de vida, seus valores. Edgar, disse Amália, servindo sobremesa, posso fazer uma pergunta direta? Claro, senhora. Suas intenções com minha filha são sérias. Mãe, Carolina ficou vermelha. É uma pergunta válida, disse Edgar calmamente. E sim, minhas intenções são completamente sérias. Estou me apaixonando pela Carolina e espero que possamos construir algo duradouro juntos. Amália estudou o rosto de Edgar por um momento. E o fato de sermos pessoas simples não te incomoda? Senhora Amália, com todo o respeito, vocês podem ter menos dinheiro, mas não são pessoas simples. São pessoas íntegras, trabalhadoras que construíram uma vida com dignidade. Isso vale muito mais que qualquer riqueza material. E se sua família não aceitar Carolina? Minha mãe já a adora. E se alguém tiver problema com Carolina, terá problema comigo. Amália sorriu, claramente satisfeita com as respostas. Gosto de um homem que sabe defender quem ama. Depois do almoço, Edgar insistiu em ajudar com a louça, apesar dos protestos de Amália. Na cozinha, ele e Carolina trabalharam lado a lado, conversando baixinho. Sua mãe é incrível, disse ele, secando um prato. Ela gostou de você. Eu percebi. Como sabe? Ela fez as perguntas difíceis logo de cara. Quando ela não gosta de alguém, fica educada, mas distante. Fico feliz. A aprovação dela é importante para mim. Por quê? Porque é importante para você. E porque vejo de onde você tirou sua força e sua sabedoria. Quando voltaram para a sala, encontraram Amália organizando um álbum de fotos. Edgar, quer ver Carolina? Pequena? Ofereceu com um brilho travesso nos olhos. Adoraria. Carolina gemeu, mas se sentou ao lado de Edgar no sofá, enquanto Amália mostrava fotos da infância e adolescência. Havia fotos de Carolina ajudando na cozinha, brincando no quintal, segurando orgulhosa seus primeiros trabalhos de crochê. Esta aqui foi quando ela fez seu primeiro suéter, disse Amália, apontando uma foto de Carolina aos 16 anos. Ficou tão orgulhosa que dormiu com ele. Era verde com flores bordadas, lembrou Carolina. Usei até desfiar. Você sempre teve talento, observou Edgar. Tinha paciência. Talento é algo diferente. Tem os dois, disse Amália com firmeza. Por volta das 4 horas, Edgar disse que precisava ir, mas antes pediu para conversar, a sós com Amália. Carolina ficou nervosa, mas respeitou o pedido. Senhora Amália, disse Edgar quando ficaram sozinhos na sala. Quero que saiba que tenho muito respeito pela forma como criou Carolina. Obrigada. E quero que saiba que, se nossa relação evoluir, nunca vou tentar afastá-la da senhora. Sei o quanto vocês são importantes uma para a outra. Isso me tranquiliza. Carolina é uma mulher excepcional, independente, forte, carinhosa. Sei que tudo isso vem da educação que a senhora deu. Ela sempre foi especial. Só precisava de alguém que soubesse enxergar isso. Eu enxergo, e vou cuidar bem dela. Espero que sim, porque se você a magoar, vai ter que se ver comigo. Edgar riu. Entendido, senhora. E pode ter certeza de que nunca vou decepcionar vocês duas. Quando Carolina se juntou a eles novamente, Edgar se despediu com beijos no rosto de ambas. Obrigado pelo almoço maravilhoso e pela companhia. Volte sempre, disse Amália calorosamente. Na porta, Edgar beijou Carolina carinhosamente. Sua mãe é incrível. Agora entendo de onde você tirou toda a sua força. Ela gostou de você. Como sabe? Porque te convidou para voltar. Isso é aprovação oficial. Fico muito feliz. A opinião dela é fundamental. Depois que Edgar se foi, Carolina se sentou ao lado da mãe na sala. E então, o que achou? Gostei muito dele, disse Amália sem hesitar. É educado, respeitoso, parece genuinamente interessado em você. Mas nada. Às vezes não há mas, filha. Sério? Sério. Ele te olha com carinho, fala de você com orgulho e principalmente te trata como igual. Não tenta te impressionar com dinheiro ou te fazer sentir inferior. Estava com medo de que vocês não se entendessem.
Por quê? Porque ele tem mais dinheiro? Filha, pessoas boas são pessoas boas, independente da conta bancária. E se não der certo? E se der certo, você passa a vida toda se preparando para o pior e esquece de aproveitar o bom que está acontecendo. Carolina sorriu, sentindo um peso sair dos ombros. A aprovação da mãe era mais importante para ela do que havia percebido. Mãe, acho que estou mesmo me apaixonando. Eu sei, filha, e está na hora. Você merece ser feliz. E você? Não vai ficar sozinha? Filha, se você for feliz, eu nunca vou estar sozinha. O amor multiplica, não divide. Naquela noite, Carolina dormiu mais tranquila do que havia dormido em semanas. Edgar havia passado no teste mais importante, conquistar o coração de Amália. E mais do que isso, havia mostrado que entendia e respeitava os valores que ela considerava fundamentais. Pela primeira vez, começou a acreditar que talvez pudesse ter tudo: o amor de um homem especial e a proximidade com a mãe, que sempre foi sua prioridade. Talvez não precisasse escolher entre as duas coisas mais importantes de sua vida. 3 semanas depois do almoço com Amália, Carolina recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Sandra Monteiro, a proprietária da boutique que havia visitado sua barraca na feira. Carolina, tenho uma proposta para você. Que tal nos encontrarmos amanhã para conversar? Carolina hesitou por um momento, lembrando-se da conversa com Edgar sobre expansão. Claro, senhora Sandra. Onde podemos nos encontrar? Na minha loja. Quero mostrar o espaço e discutir uma parceria séria. No dia seguinte, Carolina vestiu seu melhor conjunto, uma saia que havia costurado e uma blusa bordada à mão, e foi ao centro da cidade. A boutique Essence era sofisticada, com peças caras expostas em manequins elegantes e uma clientela claramente de alto poder aquisitivo. Tati Ufimata. Carolina, que bom que veio, recepcionou Sandra, uma mulher de 50 anos impecavelmente vestida. Venha, vou mostrar onde suas peças ficariam. Ela conduziu Carolina através da loja, apontando um espaço nobre perto da vitrine. Pensei em criar um canto artesanal chique. Suas peças seriam as primeiras. Que tipo de parceria a senhora tem em mente? Consignação inicialmente. Você fornece 20 peças por mês. Eu vendo por 3 vezes o preço da feira. E dividimos meio a meio. Carolina fez as contas rapidamente. Um suéter que vendia por R$ 200 na feira seria vendido por 600 na boutique. Mesmo dividindo, seria muito mais lucrativo. Mas há algumas condições, continuou Sandra. Preciso que as peças tenham um padrão mais sofisticado, cores neutras, designs minimalistas e etiquetas personalizadas com a marca da loja. Carolina sentiu um incômodo. Etiquetas da loja? É protocolo. Os clientes querem exclusividade. Seu nome apareceria como artesã parceira, mas a marca principal seria nossa. Preciso pensar. Claro. Mas não demore muito. Tenho outras artesãs interessadas. Carolina saiu da boutique confusa. O dinheiro seria ótimo para os tratamentos de Amália, mas algo não parecia certo. Ligou para Edgar. Edgar, posso te encontrar? Preciso conversar sobre algo importante. Eles se encontraram num café próximo ao escritório dele. Carolina contou sobre a proposta e Edgar ficou visivelmente empolgado. Carolina, essa é a oportunidade que estávamos esperando. É o primeiro passo para expandir seu negócio. Mas ela quer mudar tudo. As cores, os designs, até as etiquetas. São ajustes comerciais normais. Você ainda estaria fazendo artesanato só adaptado para um público diferente. Não sei se quero adaptar meu trabalho para agradar pessoas que nem me conhecem. Edgar suspirou. Carolina, você não pode ficar limitada à feira para sempre. Tem talento demais para isso. Limitada? Você acha que trabalhar na feira é limitação? Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente isso que disse. Que meu mundo atual é pequeno demais. A conversa escalou para uma discussão. Edgar argumentava sobre oportunidades perdidas e potencial desperdiçado. Carolina defendia a importância de manter sua identidade e conexão com a comunidade.
Você não entende, disse Carolina, os olhos começando a marejar. Não é só trabalho. É quem eu sou. E quem você é pode evoluir, pode crescer, ou pode se perder. Eles se despediram tensos pela primeira vez desde que se conheceram. Carolina voltou para casa perturbada, e Edgar ficou no escritório questionando se havia sido insensível. Naquela noite, Carolina conversou com Amália sobre a proposta. O dinheiro seria bom, mãe. Podíamos fazer o tratamento particular que o médico sugeriu. E o que você perderia? Não sei, talvez nada, talvez tudo. Filha, dinheiro é importante, mas identidade não tem. Preço. 2 dias depois, Carolina decidiu visitar a boutique novamente para entender melhor a proposta. Chegou no momento em que Sandra atendia uma cliente rica que examinava roupas caras. Ah, esta peça é de uma artesã local, dizia Sandra, mostrando um trabalho manual similar ao de Carolina. Muito autêntico, muito rústico. O tom condescendente fez Carolina entender exatamente como seria vista naquele mundo. Não como uma artista, mas como uma curiosidade folclórica. Ela saiu sem se anunciar. Na sexta-feira, Edgar apareceu na feira determinado a convencê-la a aceitar a proposta. Carolina, você está deixando o medo atrapalhar uma grande oportunidade. Não é medo, é preservação da minha essência. Essência não paga a conta de médico. Edgar, você está falando como empresário, não como alguém que me ama. Estou tentando ajudar a mulher que amo a ter o sucesso que merece. E se eu não quiser esse tipo de sucesso? A discussão chamou a atenção dos outros feirantes. Dona Rosa se aproximou preocupada. Tudo bem, filha? Dona Rosa, por favor, estamos conversando, disse Edgar impaciente. Ela é da nossa família. Tem direito de se preocupar, replicou Carolina. Família? Edgar olhou ao redor vendo os feirantes observando. Carolina, você não pode ficar presa a isso para sempre. Presa? Você acha que estou presa? Acho que está com medo de voar mais alto. E você acha que voar alto significa abandonar quem me apoiou quando eu não tinha nada. Edgar percebeu que havia dito algo terrível, mas o orgulho o impediu de recuar. Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente isso. Carolina se virou para Dona Rosa e seu Antônio, que se aproximaram. Vocês me desculpem, ele está de saída. Edgar ficou parado por um momento, vendo Carolina ser amparada pelos amigos da feira. Percebeu que havia cruzado uma linha, desrespeitado, algo sagrado para ela. Carolina, Edgar, acho melhor você ir. Ele saiu, deixando Carolina em lágrimas, sendo consolada por Dona Rosa. Naquela noite, Edgar ligou várias vezes, mas Carolina não atendeu. Ele mandou mensagem se desculpando, explicando que havia se expressado mal, que não queria desvalorizar sua vida. Carolina não respondeu. Na semana seguinte, Edgar apareceu na feira novamente, mas Carolina pediu para seu Antônio dizer que ela não queria conversar. Moço, disse seu Antônio, você magoou ela. Disse que nossa comunidade não presta. Não foi isso? Foi sim. A menina contou tudo para Dona Rosa chorando. Edgar voltou para casa devastado. Conversou com Dona Beatriz sobre o que havia acontecido. Filho, você foi um tolo, disse ela sem rodeios. Mãe, eu só queria o melhor para ela. O melhor segundo quem? Segundo você ou segundo ela? Eu pensei... Você pensou como empresário, não como namorado. Carolina é especial porque sabe quem é e de onde vem. Se você tentar mudá-la, vai perder exatamente o que a faz especial. Mas a oportunidade da boutique... Pode aparecer outras oportunidades. O amor verdadeiro aparece uma vez na vida. Edgar passou dias refletindo sobre as palavras da mãe. Começou a entender que não era Carolina que precisava evoluir. Era ele que precisava entender o valor das coisas que ela prezava. No escritório, observou seus funcionários correndo atrás de prazos, estressados, desconectados do produto final. Lembrou-se da paz que sentia vendo Carolina trabalhar, da satisfação dela ao ver um cliente feliz com uma peça. 2 semanas depois do conflito, Edgar tomou uma decisão drástica.
Visitou a feira novamente, mas desta vez procurou Dona Rosa em vez de Carolina. Dona Rosa, preciso da sua ajuda. Para quê? Para reconquistar Carolina, mas do jeito certo. Ela está sofrendo, moço, gosta muito de você. Eu também gosto dela, amo ela, e quero mostrar isso de uma forma que ela entenda. Como? Edgar explicou seu plano. Dona Rosa o ouviu atentamente, e pela primeira vez desde a briga sorriu para ele. Agora você está falando como homem apaixonado, não como empresário. Posso contar com sua ajuda? Pode sim, mas se você magoar ela de novo... Não vou magoar, aprendi minha lição. Na sexta-feira seguinte, quando Carolina chegou à feira, encontrou algo inesperado. No espaço ao lado de sua barraca, Edgar havia montado um estande simples com uma placa. Edgar Encia, valorizando tradições artesanais. Carolina se aproximou confusa. Edgar estava lá, vestido casualmente, organizando folders simples. O que é isso? Perguntou ela. Minha nova empresa, disse Edgar nervoso, especializada em conectar artesãos com clientes que valorizam trabalho tradicional. Edgar, deixe-me explicar. Passei 2 semanas entendendo que você estava certa. O problema não era você se adaptar ao mercado. Era o mercado aprender a valorizar o que você faz. Carolina o olhou em silêncio. Criei uma plataforma que preserva a identidade dos artesãos, sem mudar cores, sem mudar designs, sem etiquetas falsas. O cliente compra pela qualidade e pela história por trás da peça. Você fez isso por minha causa? Fiz porque percebi que você me ensinou algo que eu havia esquecido. Que sucesso não é só dinheiro. É fazer algo que tem significado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carolina. Me perdoa? Pediu Edgar. Perdoa eu ter tentado mudar quem você é, em vez de valorizar quem você é. Carolina não conseguiu falar. Apenas se jogou nos braços dele, e eles se abraçaram no meio da feira sob os olhares aprovadores de Dona Rosa e dos outros feirantes. Eu te amo, sussurrou Edgar. Amo sua força, sua autenticidade, sua conexão com as pessoas. Não quero que mude nada. Eu também te amo, respondeu Carolina entre lágrimas, mas tive medo de que você não conseguisse aceitar minha vida simples. Sua vida não é simples, é rica em tudo que importa. Eles se beijaram ali mesmo na feira, cercados pela comunidade que os apoiava, finalmente entendendo que o amor verdadeiro não muda as pessoas, apenas as ajuda a se tornarem a melhor versão de si mesmas. 6 meses depois da reconciliação, na feira, a vida de Carolina havia mudado de formas que ela nunca imaginou possíveis. A empresa de Edgar, Tradições Vivas, conectava artesãos de toda a região com clientes que verdadeiramente valorizavam um trabalho manual autêntico. Carolina continuava na feira às sextas-feiras, mas agora também recebia encomendas especiais através da plataforma. Mãe, chegou outro pedido, disse Carolina, entrando em casa com um envelope elegante. Uma senhora de São Paulo quer um conjunto completo para o enxoval da neta. Que maravilha! Amália sorriu da poltrona onde tricotava novamente. O tratamento particular, financiado pelos novos ganhos de Carolina, havia melhorado significativamente sua mobilidade. Sua avó ficaria orgulhosa vendo você preservar as tradições da família. Carolina abriu o envelope e encontrou uma carta tocante junto com o pagamento adiantado. A cliente havia perdido a mãe recentemente e queria que sua neta tivesse algo feito com o mesmo carinho que sua avó costumava dedicar aos trabalhos manuais. Edgar tinha razão sobre uma coisa, disse Carolina, dobrando a carta com cuidado. Havia pessoas esperando pelo nosso trabalho. Só precisávamos encontrar a forma certa de conectar. Edgar chegou no final da tarde, carregando uma sacola com ingredientes para o jantar. Nos últimos meses, ele havia desenvolvido o hábito de cozinhar para as 2 mulheres pelo menos 2 vezes por semana. Como estão minhas artesãs favoritas? Perguntou, beijando Carolina e dando um abraço carinhoso em Amália. Sua empresa trouxe outro pedido especial, disse Carolina mostrando a carta. Edgar leu com atenção, sorrindo. Estes são os pedidos que mais me emocionam. Quando as pessoas entendem que estão comprando muito mais que uma peça de roupa. Estão comprando uma história, completou Amália.
Exato. Enquanto Edgar preparava o jantar, Carolina observou como ele havia mudado. O homem tenso e focado apenas em resultados financeiros havia se transformado em alguém que encontrava alegria nos pequenos detalhes, nas histórias dos artesãos, na satisfação genuína dos clientes. Em que está pensando? Perguntou ele, notando seu olhar. Em como você mudou para melhor. Você me ensinou a ver o que realmente importa, e você me ensinou que é possível expandir horizontes sem perder a essência. Durante o jantar, Edgar ficou visivelmente nervoso, mexendo constantemente no guardanapo e falando mais rápido que o normal. Tudo bem? Perguntou Carolina. Sim. Não. Na verdade, preciso falar uma coisa importante com vocês duas. Amália e Carolina trocaram, olhares curiosos. Edgar respirou fundo e se levantou da mesa. Carolina, nestes meses juntos, você transformou não apenas a minha forma de trabalhar, mas a minha forma de viver. Edgar me ensinou que sucesso verdadeiro é construir algo com significado, é cuidar das pessoas que amamos, é preservar o que tem valor. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de Carolina, tirando uma pequena caixa do bolso. Amália levou a mão ao peito, emocionada. Carolina, você quer casar comigo? Carolina ficou sem fôlego. Edgar, ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com uma pedra delicada que refletia a luz do lustre da sala. Sei que ainda temos muito a descobrir um sobre o outro. Sei que vamos enfrentar desafios, mas quero enfrentar tudo ao seu lado. E a minha mãe? Perguntou Carolina com lágrimas nos olhos. Senhora Amália, disse Edgar se virando para ela. Já conversamos sobre isso. Gostaria muito que viesse morar conosco. A casa que estou comprando tem um quarto especial para a senhora, com boa iluminação para seus trabalhos manuais. Amália começou a chorar. Meu filho, porque é isso que a senhora é para mim agora. Minha segunda mãe. Carolina não conseguia parar de chorar. Sim, claro que sim. Edgar colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Era perfeito, delicado como seus trabalhos, mas resistente como seu caráter. Eles se abraçaram ali, mesmo na sala simples que havia se tornado o centro do mundo deles. Amália se juntou ao abraço e os três ficaram assim por longos minutos, saboreando a felicidade do momento. Tem mais uma coisa, disse Edgar quando se separaram. Mais? Carolina riu entre lágrimas. Dona Beatriz está organizando uma exposição de trabalhos artesanais na galeria do centro. Quer que você seja a artesã principal. Eu? Mas nada. Seu trabalho merece ser visto e valorizado por mais pessoas. E não vão tentar mudar nada? Perguntou Carolina, lembrando da experiência com a boutique. Nada. A exposição se chama Mãos que Contam Histórias. A ideia é mostrar exatamente quem você é e de onde vem. Isso é incrível, disse Amália. Sua avó ficaria tão orgulhosa. 3 meses depois, no dia da inauguração da exposição, Carolina estava nervosa, mas radiante. Vestia um vestido que havia feito especialmente para a ocasião. Elegante, mas fiel ao seu estilo, com bordados delicados que contavam a história de sua família. Está linda, disse Edgar, ajustando o colar de pérolas de Amália que Carolina usava. Estou nervosa. Por quê? É só mostrar o que você sempre fez, criar beleza com amor. A galeria estava repleta de pessoas de diferentes classes sociais. Havia clientes da feira misturados com colecionadores de arte, donas de casa ao lado de empresários. Todos unidos pela apreciação do trabalho manual autêntico. Carolina observou uma criança tocando uma de suas mantas com curiosidade, enquanto a mãe explicava como aquilo era feito. Viu uma senhora idosa chorando ao ver um bordado que a lembrava da própria mãe. Viu jovens fotografando as peças para mostrar aos amigos. Está vendo? Sussurrou Edgar em seu ouvido. Seu trabalho toca. Pessoas de todas as idades, de todos os tipos. É mágico, murmurou Carolina. Dona Beatriz se aproximou, elegante e sorridente. Carolina, querida, você está sendo um sucesso. 3 jornalistas já pediram entrevistas. Entrevistas? Querem saber sobre a tradição familiar,
sobre como você preserva técnicas antigas. Você vai dar? Perguntou Edgar. Carolina olhou ao redor, vendo crianças encantadas com seus trabalhos, adultos redescobrindo o valor do feito à mão, idosos se emocionando com memórias. Vou sim. Se isso ajudar outras pessoas a valorizar o trabalho artesanal, vou fazer quantas entrevistas forem necessárias. Edgar sorriu orgulhoso. Minha noiva, a embaixadora das tradições. Nossa noiva, corrigiu Amália, que havia chegado de braço dado com Dona Beatriz. As duas haviam se tornado grandes amigas. No final da noite, quando as últimas pessoas saíam da galeria, Carolina ficou sozinha por alguns minutos entre suas peças expostas. Cada trabalho ali representava horas de dedicação, histórias de família, tradições preservadas. Sem arrependimentos? Perguntou Edgar, se aproximando. Nenhum. Esta é a forma certa de crescer, levando nossas raízes conosco. E você, sem arrependimentos por ter mudado toda a sua vida por uma artesã teimosa? Edgar a puxou para mais perto. Minha vida não mudou, Carolina. Ela finalmente começou. Eles se beijaram ali, cercados pelo trabalho que havia unido seus mundos, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas uma forma de construir juntos algo maior que ambos. Do lado de fora da galeria, Amália e Dona Beatriz observavam seu casal através da vitrine. Acho que deu tudo certo, disse Dona Beatriz. Deu sim. Eles entenderam que amor verdadeiro não é mudar o outro, é crescer junto. E agora? Agora vamos planejar um casamento, com muito crochê e bordado, claro. As duas riram, já imaginando como seria unir as tradições das duas famílias numa cerimônia que celebrasse tanto o amor quanto as raízes que os haviam formado. Dentro da galeria, Carolina e Edgar continuavam abraçados, sabendo que haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade, entre simplicidade e sofisticação, entre dois corações que haviam aprendido a bater no mesmo ritmo. Seus fios estavam finalmente entrelaçados para sempre. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.